Graças e paz, irmãos, amém? Ele é poderoso, você crê nisso? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom. Acenda aí as luzes para mim, por favor, vocês podem sentar. Oh, glória. Queria saudar você que está em casa, nos acompanhando pelo YouTube ou Instagram. Deus possa estar te abençoando, porque Ele é poderoso na minha e na sua vida. Gente, bom demais. Último dia do mês. E aí a gente vai estar finalizando hoje a série de mensagens sobre os dons do Espírito. Feliz demais em ver algumas pessoas que eu não estava vendo há muito tempo. E aí, se você não acompanhou todas as ministrações, né, da série de mensagens, eu sugiro que vocês possam acessar o YouTube, né, nos dias 3, que foi falado sobre os dons de revelação, o bloco dons de revelação, né, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, né, que o Hugo ministrou. Dia 10 falou sobre os dons de inspiração, né, profecia, falar em línguas, interpretação de línguas. Ô Charles, está bem abafado para mim, deixa daquele jeito que tu sabe, para mim. No dia 10, dia 17, a gente falou sobre os dons de poder, né, cura, fé e operação de milagres. Sábado passado, eu falei algumas coisas sobre... E agora? Conheço quais são os dons do Espírito, quais são os próximos passos, né, o que é que eu tenho que fazer. Aí a gente baseou a palavra sobre 1 Tessalonicenses, que a gente tem que se alegrar, a gente não pode apagar o Espírito, a gente tem que estar orando constantemente, a gente não pode estar se contaminando, mas pelo contrário, permanecendo santo. E aí também falamos sobre o que os dons do Espírito trazem, né, no contexto da igreja. E aí eu citei o exemplo de Daniel, que aconteceu lá na fornalha de fogo ardente, mudou a legislação de um país, de uma nação. Daniel, da mesma forma, na cova dos leões, né, marcou aquela história. Até o ímpio falou que não há outro Deus como o Deus de Daniel. E assim eu creio que na sua vida, quando esses dons estão sendo ministrados, quando esses dons estão sendo evidenciados na sua vida, ele vai mudar o seu entorno, a sua casa, vai mudar, eu creio, o seu trabalho, os seus estudos, não só lhe mudar, mas mudar tudo que está à sua volta. E aí nós temos o entendimento que o tema não foi totalmente esgotado, e ainda cabe mais aprofundamento, né? Mas aí eu creio que também o nosso objetivo, né, foi alcançado, pois muitos de vocês que não tinham talvez o conhecimento sobre os dons espirituais, né, e talvez tivessem presenciado algumas atuações desses dons na igreja, mas não sabiam como funcionava, né? Então, muitas vezes a gente chega, se depara na igreja, alguém falando em outras línguas e, meu Deus, o que é, né? Eu lembro toda vez que minha esposa está próxima a mim, e qualquer lugar, e ela dá o riso dela, o sorriso dela, todo mundo se assusta, né? E eu lembrei do falar em línguas, né? Que às vezes quando a gente está na igreja e alguém fala em línguas que a gente não sabe do que se trata, a gente toma aquele susto. É similar. E aí, beleza, agora eu sei que existe, eu sei que o Espírito, ele se movimenta no nosso meio e que isso não cessou, como o Hugo falou, né? Nós cremos que isso é para os dias de hoje, na minha e na sua vida. E aí, talvez você já presenciou alguém, né, que estava vendo anjos ou demônios e tenha perguntado como é que isso funciona. E hoje talvez você já tenha o conhecimento do que se trata do discernimento de espíritos, né? E aí aconteceu em algumas vezes com Paulo, quando ele estava pregando, um fato recente que a gente falou, foi sobre aquela mulher que falava: estes homens são filhos de Deus. E ficava o tempo todo insistindo, e naquela hora ele teve o discernimento de espíritos, na hora ele repreendeu, e aquela mulher cessou. E terminaram que eles foram expulsos daquele lugar, porque as pessoas não admitiam, né, que era o ganha-pão deles, a adivinhação.
Vocês também podem ter, né, quem sabe até se deparado com alguma situação que alguém precisava de cura, né, e na sua mente você pode até ter falado, era tão bom que Deus curasse. Né? Quem não já passou por isso? Às vezes você vai visitar alguém, a pessoa está doente, está enferma, e você fica, era bom que Deus curasse ela. Eu vou orar por você, minha irmã, e vai orar em casa, em vez de orar na hora. E aí Sara trouxe a ministração que Deus, Ele ouve a oração do justo, e quando a gente ora com fé, né, Deus opera um milagre. E aí a gente sabe que hoje a gente não pode perder tempo. Quando a gente encontra alguém enfermo, alguém doente, então tem que ir lá na hora. Meu irmão, deixa eu orar por você. E quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. O seu papel é ser usado como instrumento de Deus, né? E aí que bom a gente saber que Deus, Ele tem mais para a nossa vida. Ele tem dons espirituais para que nós possamos usar no nosso dia a dia. Isso não é coisa de outro mundo, isso não é coisa que ficou no passado, né, na época de Jesus, lá nos evangelhos, mas isso é para os nossos dias. E aí a gente precisa tomar posse, se agarrar nisso aí, para poder, a tempo e fora de tempo, poder utilizar disso que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E aí você creia que Deus já tem um depósito na sua vida. A partir do momento que você confessou publicamente que você é pecador, que você não pode viver sem Jesus, Ele plantou o Espírito Santo na sua vida. E Ele já atua na sua vida. E aí cabe a mim e a você a fazer com que esse Espírito que já habita em nós, ele possa ser demonstrado na vida de outras pessoas. Né? Muitas vezes a gente se acostuma, né, com a evangeliquez, com vir para a igreja e saiu da igreja, parece que nada do que foi ministrado, né, aplicou na nossa vida. E aí o que a gente tem trazido para vocês desde o primeiro dia lá, primeiro sábado de agosto, é isso, que Deus tem mais para a nossa vida, e quando Ele derrama, e quando esses dons são ministrados, quando esses dons são externados, existe uma mudança na minha vida e na vida daquelas pessoas que estão no meu entorno. Então, se a sua vida ainda não houve mudança, se você ainda não percebe mudança no entorno que está próximo a você, então reflita, que você possa dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu quero que haja mudança. Eu quero ser agente de mudança na vida de outras pessoas. Eu quero ser transformados. Amém? Amém? Ou glória. E aí, eu queria que vocês abrissem 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 12, verso 31. Quem achou? Dá um glória aí. Aleluia. E aí, hoje eu quero incentivar você a buscar os melhores dons. A gente estava na rádio ontem, quem não escutou perdeu. Todas as sextas-feiras, bate-papo IBK, programa Koinonia ao vivo, né? As figuras ilustres que temos convidado. Eu vou até convidar depois de novo o Jorge, porque quando o Jorge está lá, o Ibope aumenta, né? Palmeira inteiro escuta. Né, da outra vez até gente de BH com Darlanzinho, né? Tem que chamar essas pessoas internacionais para fazer parte da rádio, porque menino, Ibope aumenta, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? A galera lá do interior também, de Arapiraca, Major Isidoro, onde ele percorre lá, o Ibope aumenta. Então, a gente falou também um pouco sobre essa questão, os melhores dons, como assim? E aí no texto de 1 Coríntios 12, 31, fala o seguinte: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí, como assim? Os melhores dons. Os melhores dons. Né? E no contexto do 1 Coríntios 12, ele fala dos nove dons. Existe um melhor que o outro. E aí, nesse contexto, eu queria trabalhar com vocês, né, do que Paulo fala em 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, que expõe o seguinte: fazemos parte de um corpo, onde a cabeça é Cristo, aleluia. Como corpo de Cristo, nós precisamos desempenhar bem
a função para o qual fomos chamados. E aí depois você lê com calma, 1 Coríntios 12, a partir do 12, sobre a função do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, amém? Amém? E aí quando você não desempenha bem a sua função, todo o corpo ele vai sofrer, né? E aí Paulo chama a atenção que nós fazemos parte desse corpo, né? Não existe uma função no corpo de Cristo melhor que a outra, mas que todos nós somos importantes para o bom andamento do corpo. Não quer dizer que o pessoal do louvor aqui é melhor do que quem está lá na introdução, ou melhor que quem está lá fora recebendo as pessoas. Cada um tem a sua importância dentro do corpo de Cristo. Então não existe uma função melhor ou menor. Então, se você não tiver o pé, você vai ter dificuldade de locomoção, então o corpo vai sofrer. Então a importância do pé, assim como a importância dos olhos, da boca, cada um tem a sua importância. Mas temos que buscar os melhores dons, né? Precisamos conhecer um caminho mais excelente. Deus ele tem um caminho mais excelente para mim e para você. Talvez você possa estar vivendo um caminho maravilhoso. Eu vou casar agora em setembro, né, com meu herói. Mas Deus tem mais ainda, vai ter filhos, vários filhos, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez você vá casar, agora em dezembro, aleluia, que chegue logo a hora. Ou talvez você esteja casado, esteja desfrutando a melhor parte da sua vida, conseguiu fazer a vasectomia e aí não tem mais risco de vir mais menino, aleluia, Então, mas Deus ainda tem caminhos excelentes para a sua vida. Ou talvez você esteja pensando, mas pastor, ainda não chegou o varão, a varoa. No final a gente vai orar para que esses homens se encorajem, para que possam tomar a posição de homem, e não ficar esperando a mulher chegar. E da mesma forma você, homem, que você possa encontrar uma varoa valorosa. Mas existem caminhos mais excelentes para você. Amém? E aí, quais são esses melhores dons? E aí eu queria que vocês abrissem em 1 Coríntios 14, a gente vai ler do verso de 1 a 4. 14, de 1 a 4. Só virar a página aí. Oh, glória. Eu vou ler para vocês, tá? Enquanto vocês viram aí a página. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E aí ele fala que existe um roteiro, Siga o caminho com... Siga o caminho com... Tá ali, meu irmão, sai ler ali. Siga o caminho com... amor ali, ó. Siga o caminho com amor. E busquem com dedicação. Ou seja, a gente tem que buscar isso aí mesmo, Tem que buscar. E aí eu estou no looping, de Ezequiel lá. Eu tenho que buscar. O Espírito Santo, ele já atua na minha e na sua vida. Mas tem coisas que ele não pode fazer por mim e por você. Eu tenho que buscar, eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir lá no rio, mergulhar, medir. Tá boa essa estatura? Não, tá bom não. Eu tenho que mergulhar mais. Tá bom aqui na cintura? Tá bom não. Vou mergulhar mais, ao ponto de eu estar totalmente disponível para o Espírito Santo. Ele já habita na minha vida e na sua vida, mas existem coisas que só você pode fazer. Ele não vai fazer por você. Ele é um cooperador, ele está cooperando junto com você. Amém? E aí fala o seguinte, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Aleluia. E aí você fala, mas pastor Thales, eu li lá o contexto de 1 Coríntios 12, a partir do 12, fala que ninguém pode ser olho, todo mundo não vai ser olho, não vai ser um corpo só de olho, não vai ser um corpo só de boca. Mas como o Paulo depois fala que era bom que todos profetizassem, vai misturar não? Vai não, irmão. Que quando todos estão profetizando, a palavra está sendo ministrada na minha e na sua vida, e a palavra ela não volta vazia. Amém? Amém?
Ou seja, o melhor dom é aquele que trará a edificação para a igreja. E aí o caminho é o amor, e depois eu tenho que buscar com dedicação. E aí eu trouxe para vocês, sábado passado, que a gente tem que estar alegre por causa do fruto do Espírito na nossa vida, que é a alegria. Outro fruto aqui que a gente vai falar é sobre o amor. Então quando a gente está embasado no Espírito, quando a gente está inundado lá no rio do Espírito, a gente também está trazendo à tona as evidências do dom do Espírito Santo. Então o objetivo maior dos dons espirituais é para a edificação da igreja. Então a gente tem buscado aqui falar para vocês sobre os dons, para que a sua vida possa edificar a vida do seu irmão. Amém? Amém, crente? Está todo mundo vivo aí, né? Então, para fluir nos dons, eu preciso seguir o caminho do amor. E aí, eu queria ler com vocês Mateus 22, de 37 a 39, que fala o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Lembrando daqui dessa passagem que veio um certo fariseu perguntar a Jesus como fazia para entrar, para ter a vida eterna. E ele falou: primeiro de tudo, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois eu tenho que amar o próximo como a si mesmo. Você se ama, eu me amo. Amém? E aí para os que são casados, uma observação aí, que você tem que tratar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar para ela. Então, os futuros aí já fiquem ligados, a sua responsabilidade. Então, a gente não trata a nossa esposa, com repugnância, porque nós não nos tratamos assim. Então, se eu gosto do meu corpo, eu tenho que amar, porque eu sou um com a minha esposa. Então, quando vocês forem casar, saibam que se tornarão uma só carne, glória, vai ser bênção. Tem aquela música, eu acho que na lua de mel, só vai ser alegria, só vai ser alegria na entrada do céu. Glória. E os anjos vão cantar, irmão, na sua vitória, porque a sua vitória é a vitória do Senhor também, amém? Então, quando estou convicto do meu amor ao Senhor, tudo que faço tem o objetivo de agradá-lo. Por isso que eu tenho que amar ao Senhor de todo o coração. Porque toda vez que eu me movo, toda vez que eu faço alguma coisa, se eu tenho convicção do meu chamado para com o Senhor, eu vou fazer para o Senhor. Se eu estou cantando, eu estou cantando para o Senhor. Se eu estou lá fora recebendo o povo, glória a Deus nessa igreja aqui, os introdutores são tudo bonito, Cadê os introdutores? Fica de pé, introdutores, por favor. Todo mundo de pé, olha que povo lindo. Tá vendo? É muito bonito esse povo. E aí é bom demais, Nós somos privilegiados em sermos recebidos com um sorriso, com um aperto de mão, com álcool na mão também, Enfim, então, a gente tem que ter essa convicção que tudo que a gente faz, que a gente fala, a gente faz para o Senhor. Por isso, o que é que tem a ver com os dons? Porque a gente tem que buscar o melhor dom. E o melhor dom é a edificação da igreja. Então, quando eu faço isso para o Senhor, quando eu tenho convicção do meu chamado no Senhor, eu amo a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. E aí eu consigo edificar o meu próximo. Porque aí a segunda parte é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então como é que eu posso amar o meu irmão, a quem eu vejo, se eu não amo a Deus a quem eu não vejo? Então tudo isso perpassa por buscar os melhores dons. Então, durante todo o ministério de Jesus, Ele nos colocou, Ele nos mostrou que precisamos servir ao outro. E por isso, o maior dom seja o dom de profecia. Por quê? Porque quando eu estou profetizando, eu estou edificando a vida do outro. Quando eu estou profetizando, eu estou exortando. Quando eu estou edificando, eu estou consolando. Então, na profecia tem que haver consolo, edificação e exortação. Então, toda vez que alguém for profetizar para a sua vida, você bota baliza na palavra. Houve consolo, houve edificação, fui edificado. Eu fui exortado, fui chamado a atenção diante do Senhor. E aí, em Mateus 20, do verso 26 ao 28, fala o seguinte: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser
tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o próprio Jesus ensinou: quer ser maior, meu irmão? Né? Vá servir. Quer ser o primeiro lá? Vá ser escravo do seu próximo. Então vai procurar os melhores dons, irmão. Procura o dom de profecia para ajudar o irmão lá a levantar. Então, como é importante no contexto de igreja, nós temos pessoas que possam nos ajudar, nos auxiliar. Como é importante a gente chegar numa igreja e ser bem recepcionado, e ser abraçado, e ser consolado. Meu irmão, deixa eu orar por você. Meu irmão, como é que você está? Que bom que você veio, há quanto tempo não te via. Você não sabe o quão importante isso é. Pelo menos em alguns momentos na minha vida, eu tive esse bálsamo do Senhor. De poder chegar na igreja e uma pessoa vai falar: rapaz, passou a semana, eu não lhe vi, como é que você está? Né? Uma pessoa que eu menos esperava, né? Uma pessoa que a gente vê, né? Acha que nunca lhe viu e chega para você e fala: senti sua falta. E como aquilo traz uma alegria, um refrigério. Poxa, alguém sentiu a minha falta. Uma pessoa que eu menos esperava. Eu já passei por isso, né? E sei que isso é importante. E aí, diante disso, diante desse aprendizado, eu tento fazer isso com outros. Realmente, quando eu sinto falta, a primeira coisa que eu faço é orar: Senhor, em nome de Jesus, se o Senhor me incomodou a respeito dessa pessoa, que o Senhor possa trazer conforto, que o Senhor possa agir em meio às lutas. E aí o segundo passo é mandar um oi no zap. Seja homem, seja mulher, né? Com cuidado, né? Com cautela. Se for mulher, se você homem for, né? For mandar um zap para a mulher, manda no horário comercial. Irmã, manda logo um versículo aí: vaza de Deus, como é que você está? Né? E vice-versa. Se você for mulher e for abordar um rapaz, crente, tudo bom, tudo na paz. O Senhor me incomodou, ora por você, vaso. E usa um linguajar adequado, tá? Então, como é importante esses momentos dentro da igreja, de sermos edificados, de sentirmos aceitos e acolhidos por outra pessoa. Por isso, eu tenho que buscar o melhor dom. Então, o dom de profecia é considerado por Paulo tão importante, pois quando estou profetizando, eu estou servindo o corpo de Cristo. Então, cuidado com a profecia, né? Ela tem que ser balizada na palavra. Por isso que todas as vezes que eu quero ser usado pelo Senhor, todas as vezes que o Senhor vai me usar, eu tenho que estar capacitado na palavra, para discernir, de fato, de que forma o Senhor quer me usar, para que eu possa usar na palavra, para que eu não venha, ao invés de acolher aquela pessoa, afastar a pessoa do caminho do Senhor. Que já, porventura, já escutei alguns testemunhos de irmãos que fraquejaram na fé por conta de uma palavra que o irmão deu. E aí a palavra não surtiu efeito para ele. Por quê? Porque não estava dentro da palavra, o irmão que estava fraco na fé já estava meio abalado e terminou se desviando. Não saia profetizando, né, para a irmã, dizendo que Deus revelou que você vai casar com ela, ou vice-versa. Porque, né, Deus ele só escolheu Eva para Adão, e depois ele falou: vocês se viram. Então, irmão e irmã, cuidado quando alguém chegar para você dizer profecia: olha, o Senhor me revelou que você vai ser minha esposa, ou que você vai ser o meu marido, porque tem que testificar no seu espírito. Então, cuidado com a profecia que você for falar, porque tem que ter base bíblica. Então, a profecia, ela tem que trazer uma palavra de exortação, como eu falei, edificação e consolação. E aí 1 Coríntios 14, mais uma vez, versos 23 a 25, fala o seguinte: assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e estarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrarem algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está com vocês. Então, como é maravilhoso a profecia, né? Que quando o irmão chega: irmão, estou sentindo, viu? Você está triste aí, vamos orar e o Senhor vai revelar, né? Como é
não sei se posso usar esse nome, não sei se tem meu Google aí, refrigerante. Como é refrigerante, revigorante, sei lá o nome. Enfim, vocês entenderam, né? Que quando a gente recebe uma oração, ô irmão, como é bom. A gente sente o refrigério, isso mesmo, né? Porque eu gosto muito de Coca-Cola, aí eu confundi aí com refrigerante. Então, como a gente recebe o refrigério? De alguém chegar aí, irmão, eu vou orar por você. Ele nem sabe o que se passa na sua vida. Às vezes você chegou aqui com um sorriso de canto a canto, mas lá dentro só Deus sabe como você está. E a gente é ministrado. Como é confortante em meio aos louvores, em meio à adoração, a gente recebeu uma palavra de conhecimento e imagina, foi direto para mim. Aquele versículo citado, aquela palavra proferida, como é bom. Como é bom. E aí, se outros jovens entrarem nesse lugar e se depararem com pessoas que buscam o seu próprio interesse, a sua própria edificação, com certeza ele não se firmará, né? E aí eu trago o contexto de 1 Coríntios, que ele falou aqui, no 14. Se alguém entrar, que está todo mundo falando de línguas, ele não entende nada, ele vai sair daqui dizendo que todo mundo é doido, né? Então muitas vezes acontece que o irmão... Aqui não, tá? Já aconteceu antes, não acontece mais. Alguém entra aqui e está todo mundo buscando o seu próprio interesse. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero o Senhor. E quando termina o culto, ninguém chegou no irmão para falar: irmão, paz, primeira vez no culto da juventude. Irmão, tudo bom? Onde é que você mora? Qual é o seu nome? Só não precisa perguntar muita coisa não. Se você quiser uma ajuda, né? Eu posso até lhe passar uma lista do que perguntar ao irmão da primeira vez que você encontra com ele na igreja. Porque eu já passei muito por isso. Eu, para desenrolar uma conversa, eu sou travado. Mas pelo menos para iniciar, eu inicio a conversa. Se o irmão não me ajudar no desenvolvimento da conversa, irmão, né, hoje eu tenho uma arma que se chama Jorge. Aí eu chamo o Jorge: Jorge, vem cá conversar com o irmão. Né? Aí o Jorge tem conversa até o final do culto da outra semana, né? E aí a minha arma hoje é o Jorge. Né? Jorge, o irmão não desenvolveu a conversa aqui, vem cá me ajudar. Então, irmão, é importante chegar e ser bem recebido. Dizer: meu irmão, tudo bem, paz, dá um sorriso para ele e o Senhor vai te usar no fruto do Espírito, que é a alegria. Amém? Então, mas se quando um jovem entrar nesse lugar, ele for abraçado, acolhido, né, com exortação, edificação e consolação, eles irão se firmar e buscarão fazer o mesmo com outros jovens. E aí, eu vou dar um exemplo, nem falei com ela. A Beatriz, Ana Beatriz, vaza de Deus, né? Uma flor de Jesus. E ela chegou, né, assim que chegou na igreja, que foi conversar para pedir carta, ela falou: como foi importante, ao finalizar o culto, eu receber um bombom, dizendo que foi um prestígio me ter aqui na igreja. Como foi importante as pessoas chegarem e falar comigo. Meu irmão, eu me emocionei na hora, porque às vezes a gente não faz conta, né, de um chocolate, de uma bala que você entrega e dizendo que é importante a sua vinda aqui. E ela se sentiu abraçada. Né? E hoje a gente vê ela servindo ao Senhor, porque da mesma forma que ela foi abraçada, o irmão foi abraçado, a família foi abraçada, ela diz: rapaz, eu quero fazer o mesmo por outras vidas, né? Que porventura possam chegar assim como eu cheguei. Então, meu irmão, o Senhor, Ele tem derramado sobre a sua vida mais e mais, mas que esse mais que Ele derrama, você precisa transbordar. Você precisa impactar outras pessoas. Realmente você precisa buscar os melhores dons. E os melhores dons não são para o seu interesse próprio, mas para edificar a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Quando eu e você tomarmos posse desse direcionamento que Deus tem nos dado, esse lugar vai ficar cheio de jovens. Nós vamos conseguir mudar a realidade na nossa sociedade. Tantos jovens que no dia de hoje podiam estar aqui cultuando ao nome do Senhor, estão aí nas ruas da vida, fazendo só Deus sabe o quê. Quantos jovens também que passaram por essa igreja, mas não se firmaram na palavra, porque eles não foram transformados de fato, e não se firmaram. E aí cabe a mim e a você, o papel é meu e seu. Não é só dos pastores que estão aqui na frente, ministrando, não é só da equipe de louvor, mas é de toda a igreja, porque você faz parte do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor. Então, a partir do momento que você se cala, você está sendo omisso ao chamado de Deus para a minha e para a sua vida. E aí Hebreus fala o seguinte, Hebreus 3:13: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano
do pecado. E aí o meu papel e o seu papel é isso que Hebreus fala. Meu irmão, eu tenho que encorajar um a um. Um a um. Então chegou na igreja, quem é o meu irmão que está ali? Né? Deixa eu encorajar ele. Irmão, como foi sua semana, irmão? Pode reclamar aí da semana que a gente vai orar no final, né? Irmão, o Senhor é contigo. Irmão, você é geração eleita, sacerdócio real. Irmão, você é nação santa, você é um povo adquirido para anunciar as grandezas de Deus nesse reino. Como é bom a gente ser impactado pela palavra, ser exortado. Irmão, tenha bom ânimo, irmão. Irmão, você apresentou a sua dificuldade e clamou ao Senhor. Você veio com ações de graças, né? Encorajem todos os dias. Todos os dias. E aí, o tempo que se chama hoje. Não deixe para fazer amanhã, faça hoje. A gente vai orar daqui a pouco e no final do culto você faça hoje o que o Senhor tem chamado. Diga, Senhor, me usa. Me usa. E Ele vai te usar, Ele vai lhe dar oportunidades. Né? Todas as vezes que eu ia trabalhar, o Senhor me usa para algum colega de trabalho ou para algum cliente que eu vá atender. Me usa de alguma forma. E um versículo que eu dê, um testemunho que eu dê, uma oração que eu possa fazer a diferença. E o Senhor, Ele opera dessa forma. E quantas vezes o Senhor, em nome de Jesus, me dá a oportunidade de falar do Senhor para uma pessoa. Senhor, me dá a oportunidade de orar por alguém no meu local de trabalho. Ô, meu irmão, como é maravilhoso a recompensa do Senhor. E aí a gente sai abastecido, né? A gente sai revigorado, né? E aí eu queria chamar já a equipe de louvor. Tá, pastor, eu cheguei aqui, eu perdi as séries, né? Talvez você tenha vindo aqui pela primeira vez ou não tenha acompanhado as séries de mensagens sobre os dons do Espírito. Então, para você, o Senhor está dizendo o seguinte, lá em Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor está dizendo para você que você receberá poder e será testemunha do Senhor. Depois você pode acompanhar lá as séries de mensagens pelo YouTube. Mas o Senhor está dizendo, assim como Ele fez lá em Atos, né, no dia de Pentecoste, milhares de pessoas convertidas a Cristo, Ele quer fazer através da sua vida. O Senhor, Ele quer fazer de você uma testemunha viva do amor que transforma a vida. O Senhor quer te restaurar por completo. Ele quer restaurar o teu corpo, te limpar de todos os atos que você tem cometido contra o seu próprio corpo. Ele quer restaurar a sua alma, tirando todo o sentimento de inferioridade, todo o medo, todo o pânico, toda a depressão, tudo que há em sua alma. E o Senhor quer hoje te dar o Espírito dEle para que habite em você. Então que a sua oração nessa noite possa ser, Senhor, me dá os melhores dons para que eu possa edificar a tua igreja. Senhor, me faz ser útil na tua casa e que eu possa ser transformado em ti e transformar tudo que está à minha volta através da tua palavra. Senhor, ainda não te conheço de fato como tem sido pregado, mas eu quero esse poder. Eu quero ser testemunha em Jerusalém. Eu quero ser testemunha na minha casa. Eu quero ser testemunha em toda a Judéia. Eu quero ser testemunha no meu local de trabalho. Eu quero ser testemunha, Senhor, do Senhor em Samaria, lá no meu curso de graduação, no meu curso de pós-graduação, no meu cursinho para concurso. Eu quero ser testemunha, e eu quero ser testemunha até os confins da terra, onde outra pessoa não chegaria. Eu quero chegar, para que o Senhor possa alcançar vidas, para que o Senhor possa alcançar realidades. Feche seus olhos. Enquanto a gente adora, ore ao Senhor, coloque sua vida diante do Senhor.